E aí, gente, tranquilo? Alguns de vocês me procuraram com dúvidas sobre como iniciar o referencial teórico, né? Principalmente na parte prática. Como escrever, o que ia escrever, como é que eu inicio o texto. Nesse sentido, eu trouxe para vocês essa explicação bem breve, que são algumas coisas que eu costumo fazer, isso varia de pessoa para pessoa, do seu processo criativo, para mostrar como escrever sobre o tema de vocês. Nesse caso específico aqui, eu estou falando sobre o marketing esportivo. Antes de falar sobre o marketing esportivo, é importante destacar para o leitor o que é marketing, para situar quem vai ler seu trabalho, seu TCC, sobre o que você está falando. E aí essa palavra teórico, ela tem um peso grande na nossa discussão aqui, porque você tem que trazer teoria para embasar o seu trabalho. Eu não posso simplesmente falar o que é marketing sem trazer pessoas referências na área que tratam e conceituam esse tema. Então eu posso iniciar o texto de uma forma mais generalista, de uma forma mais abrangente que todo mundo conhece. Então, por exemplo, as organizações utilizam marketing para a dinamização de suas atividades. Beleza. Isso aqui é algo bem geral, não preciso de teoria para falar sobre isso. Só que para falar sobre o conceito do que é marketing, aí eu posso recorrer à teoria. Então vamos lá, eu vou usar o livro de Kotler e Keller, que é o livro mais básico do marketing, e que ele traz uma definição aqui. A American Marketing Association oferece a seguinte definição: marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes. Eu quero usar essa definição no meu trabalho. Eu já tenho ela escrita aqui. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui. Como é um Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou fazendo isso copiando o trabalho de outra pessoa, eu preciso citar ela para não cometer plágio. Primeira coisa, eu tenho que colocar o texto entre aspas para dizer que é uma cópia da fala de alguém, nesse caso da definição do que é marketing, e eu preciso também citar essa pessoa. Então vou lá. Para Kotler e Keller, que são os autores desse trabalho, eu preciso do ano do trabalho. Eu sei que esse livro foi publicado em 2008, que é a 12ª edição, e eu preciso também da página, já que a citação é direta. Então eu vou lá recorrer ao livro. Essa citação está na página 4. Então eu vou colocar lá, página 4. Dessa forma como está aqui, o que acontece? Eu estou dizendo quais são os autores que citaram, que deram esse conceito. Eu estou dizendo qual ano o livro, o artigo foi publicado, 2008, e a página da qual ele foi retirado. Isso eu faço quando eu tenho uma citação direta de até 3 linhas. O que é uma citação direta? É quando eu faço um texto que ele é copiado integralmente da fonte original, certo? Então está aqui entre aspas. Quando ele tem até 3 linhas, como é o nosso caso aqui, só tem 2 linhas, ele fica dentro do próprio texto. Se ele tiver mais de 3 linhas, então vamos supor, entrega valor para os clientes e aí tem mais outras coisas escritas. E tudo isso que ele falou, a gente tem aqui 4 linhas. Quando tem mais de 3 linhas, o que é que eu faço? Eu venho aqui, dou um Enter, certo? Todo esse texto, ele tem que ser selecionado. Vocês vão puxar essa setinha de baixo da régua para 4 centímetros. Vão diminuir o tamanho da fonte para 11 e vão deixar o espaçamento simples aqui em 1. Então, dessa forma, eu tenho a citação direta, certo? Então, eu tenho aqui a citação para Kotler e Keller do que é marketing, a primeira citação, e aí vocês vão trabalhando, escrevendo o tema. Ah, mas depois de um tempo, agora eu quero falar sobre o que é marketing esportivo. Então, vamos lá. Depois de falar sobre marketing, você já trouxe vários conceitos e citações, você vai falar sobre o que é marketing esportivo. Para o marketing esportivo, eu tenho aqui o trabalho. Nesse trabalho específico, ele me fala o seguinte, que o marketing esportivo começou a ser trabalhado lá nos anos de 1890 por uma fábrica francesa de bicicleta. Certo? Só que eu não quero copiar isso tudo. Eu li essa parte e quero falar com minhas palavras. Então, por exemplo, o marketing esportivo teve início
por volta de 1890 em fábricas francesas de bicicleta. Percebam que o que eu copiei aqui foi o meu entendimento do que está posto aqui. Eu não copiei e colei tudo isso. Eu só fiz uma leitura rápida do que é esse texto. Mas mesmo assim eu estou utilizando o texto de outra pessoa. Nesse caso a gente vai ter uma citação indireta. Como é que eu faço para citar isso? Mesma coisa, eu vou lá nos autores. O autor desse artigo é Marcelo Weishaupt Prony. Nome estranho aqui, mas a gente vai usar o último nome dele, Prony. Então quem é o autor? A parêntese Prony. Como não é uma citação direta, eu não estou copiando e colando, eu estou fazendo a interpretação do texto dele, eu vou colocar só o ano do trabalho. O ano do trabalho, 1998. Prony, 1998. Então, quando eu quero fazer uma citação direta, copiando um trecho da fala de alguém, eu coloco entre aspas e eu preciso citar os autores ou o autor, o ano e a página que eu estou retirando esse trabalho. Quando a citação for indireta, eu faço uma interpretação da leitura que o autor tem no texto dele, eu escrevo o texto e aí coloco entre parênteses o nome do autor, o nome científico dele, né, no caso o último nome Prony, e o ano. Eu não preciso colocar a página e tampouco preciso colocar as aspas, já que não estou fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V, uma citação direta, certo? São algumas ideias que vocês podem ter para escrever o trabalho. Minha sugestão é que vocês escrevam sem se preocupar com a qualidade do texto. Vão escrevendo, vão falando, trazendo as citações e aí me envie para que eu faça essa lapidação, para que eu faça a avaliação, a revisão do texto de vocês. Então não se preocupem em se autoavaliar agora. Se preocupem em escrever, em gerar o conteúdo, sempre citando os autores, não deixando de citar, porque isso configura plágio, e aí é um problema que a gente vai ter mais à frente na possível pré-banca. E é isso, sigam essas orientações que eu estou falando para vocês, e qualquer dúvida vocês vão entrando em contato comigo, beleza? Mas não esqueçam de me enviar, vão escrevendo texto, gerando conteúdo, para que eu possa avaliar e a gente vai construindo o trabalho ao longo desse tempo. Tá bom, gente? Abraço.